Boa noite a todos. É com grande alegria que vamos iniciar mais um estudo de O Livro dos Espíritos em nosso querido GESP, agora virtualmente pelo nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos dar continuidade ao livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, no item Felicidade e Infelicidade Relativa, nas questões 926 a 931. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, possa nos conceder a sua paz e o seu amor, para que assim possamos ampliar as nossas consciências e compreender melhor essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos impulsiona ao crescimento. Para iniciar o nosso estudo, vamos começar com a reflexão contida na questão 920, um pouquinho antes, que foi conversada na semana passada, que é exatamente que o homem não pode gozar da felicidade completa na terra, mas pode suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível. Esse é o resumo do que é felicidade e infelicidade relativa. Nós sabemos, Jesus já nos falou em seu Evangelho, quando ele veio nos falar que seu reino não é deste mundo, que a felicidade completa, absoluta, ainda não se faz na Terra. Justamente porque nós somos ainda um planeta de provas e expiações, em que o mal ainda é maioria, em que carregamos em nós grande imperfeição. Mas a felicidade relativa nós podemos conquistar? Sim. E vai depender de quê? Nós precisamos compreender que desde muito tempo, desde a história da humanidade, do início da história da humanidade, que se vem trabalhando esses conceitos do que é felicidade, do que é infelicidade, o que me deixa feliz, o que me deixa triste. Felicidade é estar alegre, felicidade é estar em paz, felicidade é o quê? E a gente vai ver que para cada consciência, a depender dela estar desperta ou não, ou está acordando, está brotando, a gente vai ver que esse conceito vai modificar e essa busca incessante pela felicidade, ela pode conter outras questões. Porque a gente vai saber que todos nós, encarnados aqui na Terra, passamos por momentos de sofrimento. Sim, nós passamos por aflições. E lá no Evangelho, Jesus vem nos falar que os aflitos são bem-aventurados. Porque a aflição é um momento em que nós estamos nos colocando em determinadas situações para aprender. E esse aprendizado vai nos fazer evoluir, vai nos fazer nos tornar melhores, vai nos fazer ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso entendimento, para que possamos ser felizes relativamente com o que temos. E aí a gente vem aqui lembrar que neste capítulo do Evangelho, a gente vai entender que as causas das aflições, elas podem ser atuais ou elas podem ser anteriores. Atuais porque muitos dos nossos sofrimentos são causados pelas nossas atitudes agora, nesta existência. E muitos outros são causados em decorrência das nossas atitudes do passado. Então a gente vai ver que muitas vezes é o sentimento de culpa, é o sentimento de não se encontrar completo naquela situação que vai nos trazer, muitas vezes, um vazio que vai nos trazer a infelicidade.
como a gente colocou aqui nessa figura, não adianta colocar máscaras. Nós precisamos ser nós mesmos. Eu não posso colocar uma máscara da felicidade e me tornar feliz, porque é algo que vem de dentro, é algo que é interno, né? E isso a gente precisa compreender. Por que fulano é tão feliz? Será que fulano é tão feliz? Será que a vida dele é tão perfeita? Né? A gente costuma dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a grama mais verde é aquela que é regada, é aquela que é adubada, é aquela que é cuidada. E como é que a gente vai conseguir atingir esse ideal de felicidade relativa? Quando nós nos cuidarmos, quando nós nos regarmos, quando nós nos adubarmos. E como é que a gente consegue isso? Aí a gente vem aqui lembrar, né, que a veneranda Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, afirma que para conseguirmos vencer o sofrimento, precisamos querer e crer. Mas não é um querer comum, não é um querer simples. Nós temos que querer profundamente. Nós temos que mudar o conceito das nossas entranhas. Nós precisamos ter vontade verdadeira. Não é aquela, não, se der tudo bem. Nós precisamos ter essa vontade de sair da zona de conforto e buscar compreender aquilo que verdadeiramente somos. Mas só o querer, só a vontade, ela é suficiente? Não, ela é o primeiro passo. E qual é a outra parte? Crer, é ter fé, é ter confiança que vai dar certo, é ter confiança que Deus nos concedeu essa oportunidade. Que Deus acredita na gente. E se Deus acredita na gente, quem pode duvidar? Eu não posso. Se Deus acredita em mim, por que eu vou duvidar de mim? E aí é onde está aqui, onde entra a crença, onde entra a fé. Porque nós precisamos ter essa confiança absoluta de saber que Deus não concede um fardo pesado para ombros fracos. Se Deus mandou, é porque nós damos conta. Então, nós precisamos ter vontade, nós precisamos ter esse querer profundo, esse querer verdadeiro, não é? Eu queria, não, eu quero, eu vou conseguir, eu vou me modificar, eu vou olhar para mim e vou buscar me autoconhecer. Eu vou trazer tudo isso para a minha consciência e trabalhar. Então, vem nessa vontade e eu vou fazer tudo isso porque eu creio que vou conseguir, eu creio, eu tenho fé, porque Deus me concedeu essa oportunidade. Então, se Ele mandou, é porque eu estou pronto para trabalhar isso. E a partir daí, a gente vai passando por esse processo de trazer tudo para a consciência, fazendo essa análise de olhar para dentro, de buscar a nossa essência, sem olhar para o outro, sem querer a vida do outro, achando que o outro é mais feliz e assim eu sou um miserável. E a nossa querida Joana de Ângeles acrescenta uma coisa que é fundamental para a gente compreender essa passagem de felicidade em infelicidade relativa. É lógico que a maior parte dos tormentos está realmente em vidas passadas e está na nossa consciência, não na consciência, está na nossa sensação, né? a nossa sensação de culpa pelos nossos erros do passado, que fica gravado no nosso inconsciente, fica beirando o subconsciente e nós precisamos colocá-lo
para fora através da consciência. E nessa frase aqui, nesse parágrafo, ela acrescenta: os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas, com enfraquecimentos dos ideais da ética, da família, da criatura em si mesma. Então, a gente tem que se libertar da mesmice, a gente tem que se libertar dos modismos, a gente tem que se libertar dessa ditadura de uma felicidade que, na verdade, ela é infelicidade. Porque a felicidade verdadeira, a felicidade possível aqui no nosso planeta, ela está dentro de nós e ela vai se manifestar da forma em que eu olho o mundo e eu compreendo externamente e internamente. E Joana nos dá a dica: recupera a tua humanidade sendo tu mesmo. E é exatamente isso que a gente precisa compreender. Nós precisamos recuperar a nossa humanidade sendo nós mesmos. E aí é todo um processo de libertação dos agentes externos para que eu possa mostrar a minha essência. E aqui não há certo, não há errado, não há correto, não há falso, verdadeiro e falso. Aqui, na verdade, há a nossa essência, que precisa estar equilibrada. Nós precisamos recuperar a nossa humanidade, sendo nós mesmos. E sabendo que cada um de nós somos diferentes. Temos as nossas experiências do passado, temos as nossas vivências e não podemos ser iguais uns aos outros. Essa busca incessante por esse padrão de felicidade é que nos faz tão infelizes. E agora vamos dar uma passada pelas questões, por algumas questões. Não vamos passar todas as questões que nos foram propostas, mas algumas questões para a nossa reflexão, mas sempre seguindo essa linha que nós propusemos na reflexão anterior. E aqui a gente vai ver que na questão 926, Kardec pergunta: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? E aí? Olha o que a espiritualidade responde. Os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E a gente precisa compreender isso. A civilização, lógico, vai trazendo muitas outras necessidades. Nós queremos ter um bom smartphone, nós queremos ter uma boa tecnologia, nós queremos ter um bom carro, uma boa casa, uma boa roupa, um bom tudo. E aí a gente vai nesse consumismo desenfreado, sem parar para pensar: eu preciso disso? Eu preciso estar acompanhando esta tecnologia? Eu preciso estar acompanhando tudo isso desenfreadamente, trabalhando cada vez mais para conseguir mais bens, para conseguir mais coisas, porque agora eu preciso mais disso. Há 10 anos a gente não precisava de um smartphone, hoje a gente precisa. Mas eu preciso de última geração que faz um monte de coisa que eu não sei nem o que é que ele faz? Ou eu preciso de um que me deixe conectado com o mundo? Então a gente precisa entender isso.
Eu preciso de roupa, preciso, mas eu preciso daquela roupa, daquele estilista, daquela marca, daquela. Então eu vou ter que fazer um esforço que eu sobre-humano para adquirir aquela coisa que é muito cara, mas porque senão eu não vou estar inserido no meio que eu quero estar inserido, eu não vou estar aparentando ser aquilo que eu verdadeiramente queria ser. Então, será que o que eu quero ser é estar com aquela roupa ou o que eu quero ser sou eu mesma? A gente precisa estar sempre se ligar nisso, porque muitas vezes a nossa infelicidade está causada por nós mesmos, pela nossa leitura do mundo. E essa leitura do mundo nos deixa infelizes, porque a gente vê o outro com tanta coisa e a gente não consegue ter. E a gente precisa fugir disso. A gente tem que fugir dessas questões que são extremamente consumistas, desenfreadas, neurotizantes e sermos nós mesmos. O que é necessário? Ah, não, eu preciso estar conectada, principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a gente agora precisa desses recursos tecnológicos. E como eles são importantes. Imagine se a gente não estivesse. A gente não estaria aqui falando sobre isso. Mas não é negar o que a civilização nos propõe, mas é racionalizar aquilo que nos é proposto. E é o que Joana de Ângeles vem sempre nos alertar. Nós temos que ser conscientes. Nós precisamos compreender o momento em que nós estamos vivendo para adquirir consciência de nós mesmos, consciência das nossas necessidades, consciência da nossa essência e não fugir dela. Sejamos nós mesmos. Na questão 927, Kardec questiona, Kardec pergunta: não há dúvida que há felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá como necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? E aí? Olha o que é que a espiritualidade vem responder. Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre de falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Se não nos falta o que é necessário à vida e à saúde do corpo, nós não somos infelizes. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Que alerta é esse? Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Porque nós precisamos nos mexer. Nós precisamos sair do comodismo e buscar meios de sobreviver, buscar meios de encontrar aquilo que é necessário, de trabalhar. Todas as formas de trabalho são dignas, mas muitas vezes, se a gente já teve um determinado cargo, se a gente trabalha em determinada área, a gente não quer regredir, porque aí é humilhação. Eu não vou trabalhar em um trabalho mais simples se eu tenho aquela função. Sim, mas eu estou precisando. Ah, eu sou professora, vamos dizer assim. Eu trabalho dando aula, tudo, e de repente eu não tenho mais como trabalhar. E me é oferecido para ir trabalhar de... Não, você agora não está tendo condição mais de... Você perdeu o emprego, não tem mais como trabalhar. Vamos fazer faxina para você conseguir ganhar o seu. Ah, não. Eu fazer faxina? Sou nada. E muitas vezes a culpa dessa privação é de quem? É de si mesmo. Porque o nosso orgulho não nos deixa entender a necessidade que nós estamos vivendo.
E que bênção que apareceu essa faxina para me tirar da necessidade extrema. E aí a gente precisa compreender que muitas vezes a culpa pela falta de necessidade é nossa, porque nós não temos coragem de nos desafiar. Então, aí a gente precisa estar nessa reflexão, sim, né? E identificar, sair da nossa zona de conforto e buscar aquilo que nos é melhor. Na questão 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E aí? Eu tenho vocação para uma determinada área, mas aí eu não segui minha vocação. Eu preferi seguir o que dá mais dinheiro. Eu preferi seguir o que dá mais status. Não fui para aquilo que eu realmente gostaria de fazer. Eu posso ser infeliz? Sim, posso. Principalmente se isso não tiver ressignificado, se isso não tiver realmente bem resolvido na minha cabeça. E olha que a espiritualidade responde. Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. E aí é onde está a nossa responsabilidade como os pais também. Os nossos filhos têm suas vocações naturais. Eu costumo dizer que não existe melhor profissão. Existe aquela que é realizada pelo melhor. E a gente vai ver que em todas as profissões, até aquelas em que tem a fama de se pagar pouco, de ser muito difícil, quando a pessoa faz bem, ela se destaca e vive muito bem. E isso acontece muito na minha época, né, de vestibular. Eu conheci um rapaz que a vocação dele era direito, né? Ele tinha paixão pela carreira jurídica, mas o pai dele queria que ele fizesse medicina. E ele não queria ser médico, ele não tinha vocação para ser médico. Mas ele era inteligentíssimo, ele é inteligentíssimo, genial, menino. Ele passaria em qualquer vestibular. E o pai tanto que pressionou que ele foi fazer vestibular de medicina na Federal da Bahia e passou. E passou também na Estadual da Bahia para direito, ele foi o primeiro lugar, mas o pai não deixou ele cursar. E ele foi fazer medicina. E ele fez a faculdade inteira de medicina. Recebeu o diploma. Quando ele se formou, ele entregou ao pai, pegou o diploma e disse: tome aqui o teu diploma, que agora eu vou fazer a minha faculdade. E aí é onde vê como nós, como pais, temos essa responsabilidade de ter a maturidade de compreender o que os nossos filhos vieram fazer aqui. Todas as áreas são importantes, todo o trabalho é importante. O importante é que ele seja feito como deve ser feito. E aí a gente vive essa explosão, todo mundo quer fazer medicina, mas e a vocação? Será que todo mundo que está louco para passar em medicina tem verdadeiramente vocação? E a gente vai ver que não. Tanto a gente vai ver que não, que a gente vai ver o que é que a gente tem de muitos médicos. A gente vê poucos médicos vocacionados. E a gente vê muitos médicos que pensam no salário que vão ganhar. E, na verdade, medicina é praticamente um sacerdócio. E as pessoas não compreendem isso. A medicina é algo fantástico, mas ela precisa ser vivida com amor. E para ser vivida com amor, ela precisa ser
A pessoa que vai exercer medicina precisa ser vocacionada. Ah, não, minha vocação é ganhar dinheiro, então eu vou fazer medicina. Não é assim. E aí a gente vai ver, eu tive aula com um professor de biologia no ensino médio, que veio de Recife, que ele era formado em medicina. Mas aí quando ele terminou a faculdade de medicina, ele disse, eu não quero ser médico, eu quero ser professor. E ele terminou o bacharelado dele em biologia, e quer ser professor de biologia. Ah, porque não é porque ele não gosta da área? Não, ele ama a área. Porque ele não quer ser médico, quer ser professor. E foi um professor fantástico, é um professor fantástico, muito bem resolvido financeiramente, porque ele conseguiu fazer aquilo da melhor maneira possível. E virou um negócio muito bem feito, muito bem estruturado. E ele foi ser feliz naquilo que ele era vocacionado, ele gostava de ensinar e não era, ah não, em medicina ele pode ensinar também na faculdade de medicina, não, mas ele não queria ensinar na faculdade de medicina. Ele queria ensinar a aluno de ensino médio. Ele queria o antes, ele queria o contato com quem estava querendo entrar na faculdade. Então a gente precisa ter essa maturidade para não forçar os nossos filhos, para não querer que eles sejam o nosso desejo. A gente não pode querer que os nossos filhos sejam o que nós não fomos, o que nós tínhamos vontade de ser e não fomos. Nós temos que incentivá-los para eles serem o melhor que eles puderem ser dentro da sua vocação, dentro da sua natureza. E aqui na questão 930, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição, aquele exemplo que a gente falou anteriormente. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade. Existem pessoas, claro, existem pessoas. E nós temos a obrigação, como cristãos, como seres humanos, como entidades humanas que somos, sim. Como sociedade, sim. Nós temos responsabilidade, sim. Tá? Como ele diz aqui, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Como uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social, fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. E aí onde está? Tem pessoas que elas não têm condição de trabalhar por uma deficiência, ou porque são idosos, ou porque têm uma deficiência, porque não têm condição de se inserir no mercado, por essa dificuldade física. E aí onde está? Uma sociedade organizada não pode permitir que essas pessoas passem necessidade. E se a gente for ver o nosso Brasil, né, tem a Lei de Organização da Assistência Social, que tem o benefício de prestação continuada, né, que chamam de LOAS, né, que é exatamente para idosos e para deficientes, que são as pessoas que vivem sem condição de estar nativa, sem condição de exercer uma atividade, e por isso, mesmo sem ter contribuído para a Previdência Social, mesmo sem ter essa contraprestação, o Estado precisa chegar nessas pessoas para que elas possam ter o mínimo. Nós como Estado brasileiro, nós temos essa lei há muito tempo, não me recordo aqui desde quando, mas é uma lei já bastante antiga e que vem amparar os idosos e os deficientes. E nós temos a obrigação como sociedade
de não permitir que nenhum irmão nosso morra de fome, de necessidades básicas. E por último, aqui 931, por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Por que será? Nós, um planeta de provas e expiações com inúmeros espíritos imperfeitos. E olha aqui, nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí e ela lhe será o paraíso terrestre. E aí onde está? Nós temos mais sofrimentos na Terra? Sim. A Terra é um planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda caminhando na escala evolutiva, tendo que passar por provas e expiações para nos melhorar, para que possamos avançar. Então, são mais numerosas? Claro que são. Mas um alerta que a espiritualidade nos faz, né? Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes, oculta pungentes aflições. Será que uma pessoa que tem dinheiro, ela é feliz? Só por ter dinheiro? Não. É o que a gente mais vê. Problemas enormes de depressão, ansiedade, síndrome do pânico nas classes mais abastadas, vivendo um vazio que eles não sabem de onde vem. Porque o sofrimento está por toda a terra. Nós temos diferentes graus de sofrimento, mas nós nunca podemos entender que ter dinheiro traz felicidade. Não. O que traz felicidade é redescobrir a nossa essência. É voltar a nos humanizar sendo nós mesmos. É voltar para esse olhar para nós mesmos e compreender o mundo de uma ótica diferente. É saber que nós podemos ser felizes dentro das nossas possibilidades e não querer sempre mais, mas aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade e usufruí-la da menor maneira possível. E para encerrar, então, para a gente terminar, né, essa reflexão, aqui eu trago uma citação do nosso físico fantástico, esse homem além do seu tempo, esse cientista que modificou a forma do mundo, da física, de enxergar todos os eventos, né, que trouxe a teoria da relatividade, mas que trouxe consigo também uma fé e uma confiança em Deus de uma maneira sublime. E essa sabedoria que Albert Einstein tem, ela vai além dos conceitos científicos. E ele diz assim: a felicidade não se resume na ausência de problemas, mas sim na sua capacidade de lidar com eles. Problemas todos temos, sofrimentos todos temos, mas como eu vou lidar com ele é que vai me trazer felicidade ou infelicidade. Eu não posso buscar a felicidade na matéria exclusivamente.
na melhor roupa, no melhor aparelho, na melhor tecnologia, no melhor conforto. A felicidade é muito além disso. Então, a partir do momento que eu melhoro a minha capacidade de lidar com os problemas, de lidar com as dificuldades, e eu consigo enxergá-las de maneira diferente, conscientemente, como ser integral, que está inserido em um mundo cheio de desequilíbrios, cheios de intemperanças, mas que eu posso aprender com cada topada, aprender com cada queda e saber que dói, mas cicatriza. Então, que nós possamos seguir em frente, certos de que Jesus está no comando, que Deus está no comando e que Ele nos proporciona tudo aquilo que precisamos para a nossa melhora como ser espiritual que somos. Eu agradeço a todos pela paciência de me escutar até o momento e muita paz.